Fala pessoal, tudo bom? Um bom domingo a todos. Hoje, domingão aí, dia 28. Agora são quase meio-dia e meia. Agora que eu tô gravando esse vídeo, né? Mas enfim, não sei qual que é o horário que você vai ver esse vídeo. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês algumas das minhas perspectivas políticas que eu tenho tido ultimamente, né? Assim, o que que acontece, né? Eu não vou aqui pregar a política para ninguém, dizer quem é que, se você tem que votar em um e outro, não é nada disso. Mas assim, apenas olhando o fluxo da história, eu tive vontade de comentar algumas coisas que me vieram à mente com relação a esse mundo político e ideológico, né? Então vamos lá, vamos começar do começo. A gente tinha na Idade Média um sistema que os historiadores gostam de chamar de monarquia tradicional, que ela evoluiu para o que a gente chama de monarquia absolutista. Então, o que, que seria uma monarquia absolutista, né? Onde você tem um governante, um monarca, um soberano, e ele, ele decreta leis, e essas leis elas precisam ser seguidas, e ele mesmo executa essas leis, e ele mesmo é o juiz dessas leis. Então, ele decreta, ele executa e ele julga. Então, basicamente, você tem um monarca que ele tem um conselho de ministros, ministros que auxiliam na condução. Você tem governadores para as províncias do império, digamos assim. Mas o imperador ele tem o direito então de ir cada vez somando a, ao conjunto de leis, novas leis, né? Porém, vai surgir na Idade Média um movimento de, de democratização e de engajamento político em que o rei ele vai cada vez mais precisando agradar a sociedade. E aí em 1215 na Inglaterra vai surgir a Magna Carta. A Magna Carta, o que ela era? Ela era uma, como o próprio nome está dizendo, uma carta magna, ou seja, uma grande carta, uma carta solene, que servia como um decreto e que ela adequava, digamos assim, ela ajustava a dinâmica do poder dentro do Reino da Inglaterra, dividindo o poder entre os barões, ou seja, os senhores feudais, que a gente chama na, entre os títulos nobiliárquicos, né? Seriam os barões, os mais baixos ali da categoria seriam os barões. E também a igreja. No caso, a gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a igreja também ela recebeu ali a sua parcela de responsabilidade e de poderes, de privilégios. Então esse poder ele começa a se movimentar entre essas três camadas, né? Que você tem o rei, que é uma figura monocrática, mas você tem os barões, que é como se fosse pequenos senhores, né? Pequenos lordes ali que legitimavam o rei através dessa Magna Carta. E você tinha a igreja que tinha uma relação ali, às vezes boa, às vezes ruim, com a coroa, dependendo do monarca e tal, mas que era uma grande fonte também de legitimidade para o reino. E aí, além dessa Magna Carta, você tinha a questão do parlamento. O que é o parlamento? O parlamento era uma casa que ela dividia ali responsabilidades em termos de legitimidade e de condução da política com o rei. Então você tem ali uma monarquia parlamentarista e constitucional por causa da Magna Carta que funcionava como uma constituição. Isso já
É uma coisa que vem então lá do século XIII, e esse sistema ele só precisava ser mais democratizado ou mais refinado, ele precisava representar melhor a sociedade, desinchar o poder monárquico e realmente criar ali mais capilaridade, mais participação civil. E foi isso que aconteceu na Inglaterra. Com uma rara exceção de um revolucionário, de um período ditatorial, que foi o protetorado, né, de Oliver Cromwell. Então, Oliver Cromwell era um puritano, uma pessoa que discordava da Igreja Católica e depois também da Igreja Anglicana Reformada. Ele seguia uma linha teológica extremamente, como o nome está dizendo, né, puritana. Então, seria uma linha bem revolucionária para sua época, e ele então assume um papel revolucionário de tomar o poder, de decretar uma república, de acabar com essa hierarquia do rei, tal. Mas fora essa experiência que não deu certo, depois que Cromwell morreu, tudo desandou, foi para água abaixo, e houve uma restauração monárquica, e a Inglaterra, o rei apenas teve que cada vez mais ir fazendo concessões, até chegar no que nós temos hoje, que é um rei que cumpre mais funções simbólicas, cumpre mais funções cerimoniais, mais funções representativas, e que quem conduz realmente a política do governo é o primeiro-ministro, né, que vem do parlamento. Então, esse sistema ele já vinha desde o século XIII, e ele precisava apenas, como eu falei, ganhar essa participação civil, ganhar mais um equilíbrio e tal. Então, já existia isso. Ele apenas precisou ir se refinando. Beleza. Aqui nós temos uma tradição. Só que o que aconteceu no continente foi diferente. E aqui eu me refiro à Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a gente tinha um antigo regime, que em francês se chama Ancien Régime, e nesse antigo regime você não tinha esse tipo de estrutura para poder ser refinada. O que você tinha era uma monarquia extremamente centralizada, extremamente autocrática, extremamente, digamos que, distante da necessidade do povo, extremamente à parte de tudo, que era a monarquia francesa, a monarquia que eu diria que dos Luíses, né? Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. E aí isso gera um mal-estar e um desconforto muito grande na população francesa, e essa população começa agora a beber as ideias do iluminismo. Assim como os ingleses já tinham bebido, mas essas ideias iluministas na Inglaterra, apesar de causarem grandes transformações, elas foram sendo amenizadas, foram sendo amortecidas pela dinâmica política, e não houve, digamos assim, a prosperidade de um projeto revolucionário completamente, digamos assim, maluco, como aconteceu na França. Então, na França, os revolucionários eles criaram uma ruptura social muito mais grave, muito mais severa, muito mais destrutiva do que o Oliver Cromwell havia causado na Inglaterra. Então, quando você vê ali o que aconteceu na Revolução Francesa, né, com o Danton, o Robespierre, o que eles queriam, né? Eles queriam destruir todo o antigo regime e queriam reformar, recriar, reconstruir do zero uma sociedade francesa completamente nova a partir de uma religião natural, baseada no humanismo, que era uma religião completamente, digamos que,
racional, digamos assim, uma religião racional. E de um sistema de valores e de crenças extremamente racionalistas, que levavam às últimas consequências o método filosófico moderno cartesiano. Né? Então isso foi a Revolução Francesa. Isso não aconteceu na Inglaterra, porque a Inglaterra, bem, como eu estava dizendo, a Inglaterra ela vinha de uma tradição mais orgânica, mais natural, mais sintonizada com a sociedade, mais, digamos assim, mais pragmática, mais conservadora, que estava mais atenta à, à identidade do povo, a como o povo se comportava e tal. E na França não. Na França tudo foi criado artificialmente a partir de princípios deduzidos filosoficamente e tal. Ok. O que aconteceu então? Surge aí, digamos, a política moderna, certo? A política moderna. O modelo francês, ele naufragou. Por que ele naufragou? Porque ele entrou em um ciclo de derrocadas e subidas ao poder. Então, esse modelo, ele se instaurava no poder e aí ele era derrubado e ele se instaurava de novo e ele era derrubado e sucessivamente a França ficou entre dois polos brigando ali e muito sangue rolando. Então, primeiro você tem a Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa você tem a ascensão de Napoleão. Napoleão, ele então agora subverte a própria Revolução e cria uma monarquia centrada nele. Então ele se torna o novo imperador da França. Algo que mistura os ideais iluministas com, na verdade, o desejo dele de ser imperador, de comandar tudo, com mão de ferro e tal. Então você vê que a coisa completamente se transformou em algo sem coerência interna. E aí Napoleão perde, depois você tem a ascensão de uma nova dinastia, uma dinastia de reis, de um rei, melhor dizendo, que não era a mesma dos Luíses. Você tem essa restauração monárquica e era um rei mais cidadão, mais preocupado com os cidadãos, mais preocupado com os direitos civis e tal. Mas esse rei também não consegue durar no poder, ele cai. E aí, enfim, depois surge uma nova república, depois surge um descendente de Napoleão, Napoleão III, que sobe ao poder como um presidente, mas aí ele dá um golpe de estado, se torna também imperador. Então fica aquela coisa do revolucionário que na verdade chega no poder e faz a mesma coisa do que era antigamente e às vezes pior do que era antigamente. E fica uma parte da sociedade tentando restaurar alguma coisa do que era antigamente, mas não consegue, e vira uma completa assim disruptura, uma completa desorganização social, algo totalmente instável, né? Então esse modelo francês ele naufragou, não deu certo. Na verdade ele enfraqueceu muito a França. A França sofreu muito por causa de todos esses problemas aí. A França se expandiu com Napoleão, mas depois se retraiu novamente, então gerou muitas guerras, muito derramamento de sangue ali na Europa, e isso desgastou muito a Europa. A Inglaterra não, a Inglaterra conservadora, a Inglaterra mantendo muito da sua herança e ao mesmo tempo se modernizando e tal. A Inglaterra consegue atingir um modelo com a Revolução Industrial e a Revolução Gloriosa e tudo. Ela consegue atingir um modelo que triunfa, que vence, que se impõe. Esse modelo ele é exportado através do Império Britânico. Para quem não sabe, o Império Britânico
ele foi simplesmente o maior império da história da humanidade inteira. Ele cobria extensões territoriais em todos os 5 continentes. Era um império em que o sol nunca se apagava, porque em alguma região do império era dia sempre, desde uma vez que o império governava maritimamente o mundo, governava os 5 oceanos. Então esse império, ele triunfou, o império marítimo, ele triunfou. E com ele triunfou o modelo inglês de liberalismo, o modelo inglês de parlamentarismo, o modelo inglês de democracia, o modelo inglês de constitucionalismo, de abolicionismo. Tudo isso vem do modelo inglês. Coisas extremamente importantes, como você ter uma constituição, você ter liberdades civis, você ter direitos individuais, você ter a igualdade de todos os homens, o fim da escravidão, a democracia, a representação indireta, as eleições, então o parlamentarismo, tudo isso triunfa, tudo isso vence e tudo isso acaba sendo elevado como o modelo ideal depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano, que era o rival, que era um império totalmente diferente, baseado muito mais na religião islâmica, tinha outro tipo de funcionamento, outro tipo de dinâmica. Esse Império Otomano ele perde e o Império Britânico vence. Então, pessoal, onde eu quero chegar com tudo isso? Acontece que depois que o modelo liberal, democrático, constitucional, abolicionista, parlamentarista vence, depois que o Império Britânico vence, você vai ter a partir de agora o que eu particularmente chamo de a persistência da sanha antiliberal. O que é a persistência da sanha antiliberal? É quando os derrotados ou os fracassados, aqueles que não conseguiram atingir esse ideal político, esse sistema, digamos, mais funcional, eles se recusam a aceitar a sua derrota. Então a gente vai ver ao redor do mundo modelos políticos que se constroem, que se formam, que se originam com um norte muito bem definido, que é não aceitar a derrota ante o modelo liberal. Não dar carta branca. Não se render ao modelo liberal. Não aderir ao modelo liberal. E aí, quando surgem esses regimes, eles claramente se tornam um vexame para a humanidade. Porém, por mais vexatório que esses regimes se tornem, mesmo assim, aquelas pessoas que se apegaram ao princípio antiliberal vão de alguma forma tentar requentar esses tipos de regimes e, digamos assim, sempre tentar ressuscitar esses regimes. Então, dando nome aos bois, que regimes são esses, tá? O fascismo, o nacionalsocialismo, o integralismo e o comunismo, certo? Então, a gente tem no Império Russo a criação do modelo comunista. O modelo comunista soviético leninista. Esse modelo ele vai chocar com o modelo liberal, vai chocar com o modelo britânico. Ah, Rian, foram só os comunistas? Não. Você tem o modelo nacional socialista, que é o modelo do Hitler,
que surgiu na Alemanha, na região da Europa Central. Então, Europa do Leste, a gente tem o surgimento do comunismo soviético-leninista. Na Europa Central, a gente tem o nacional-socialismo, que é o modelo do Hitler, que é um modelo racista, certo? E aí surge esse nazismo, e esse nazismo e esse comunismo, apesar de terem propostas diferentes, apesar de terem objetivos diferentes, visões de mundo diferentes, se enxergarem totalmente de forma diferente, eles possuem um mesmo princípio, que é se opor, refrear, lutar e combater o liberalismo. Além desses dois, como eu falei, tem o fascismo. O fascismo ele já vai se espalhar para o Mediterrâneo. Então você tem a Itália fascista, você tem a Itália ocupando a Grécia e uma certa influência fascista na Grécia. E aí você tem a Espanha fascista, a Espanha franquista. Para quem não sabe, Francisco Franco era um fascista, que tinha ali uma relação, digamos assim, muito espelhada ali no modelo fascista da Itália. Então surge esse franquismo que traz toda uma bagagem cristã, católica, para tentar misturar junto daquela ideologia antiliberal e dar toda uma pompa, dar toda uma, digamos assim, um encantamento, um brilho, uma beleza, para que esse modelo possa atrair a juventude. E você tem, então, o integralismo também, o integralismo do Estado Novo, por exemplo, que a gente poderia chamar de o fascismo português. Enfim, não sei se o termo fascismo se adequa muito bem a Portugal, mas, enfim, você tem um Estado Novo ali em Portugal que vai guardar uma certa semelhança com o Estado Novo brasileiro, o Estado Novo de Getúlio Vargas. E aí você tem essas ascensões de figuras que usam a sua personalidade, o seu carisma, a sua popularidade para engajar um discurso antiliberal, um discurso, digamos assim, daquela pessoa que não sabe aceitar a derrota, entendeu? Não sabe aceitar que todas as dinâmicas e os fluxos sociais levaram ao triunfo do modelo liberal, democrático, parlamentarista britânico. Os fascistas se aliam com os nacionalsocialistas, com os nazistas. E eles querem, então, subjugar o mundo a esse modelo. Eles querem reverter o triunfo liberal. Acontece que eles perderam, eles foram derrotados. Só que até hoje, o modelo deles persiste. Você vê até hoje partidos que carregam a herança fascista. Por exemplo, no Brasil, partidos que carregam a herança getulista, que eram fascista, né? Então você vê essa herança sendo carregada através, por exemplo, do antissemitismo e outras coisas. Você tem, por exemplo, a persistência do modelo comunista, soviético, que caiu com a União Soviética, porém se perpetuou na China, que apesar de não ser o mesmo modelo, é um modelo comunista, mas um modelo comunista diferente, que também tinha um embate muito grande com o Império Britânico. O Império Britânico e os chineses tinham um embate ali muito forte, muito ferrenho. E então, assim, a gente vê que as maiores atrocidades em termos de numéricos, o Holocausto nazista, o Holodomor stalinista, a Grande Fome de Mao na China comunista, o Pol Pot, a Revolução Cubana, todos eles possuem uma sanha, digamos que um ódio
uma inveja visceral contra o liberalismo ocidental, britânico, parlamentarista, democrático, abolicionista, constitucionalista. Então, eles vão respirar o antiliberalismo e esse antiliberalismo vai continuar dando seus ares sempre que surge essa necessidade de um grupo querer rivalizar com o modelo liberal, para dizer que o modelo liberal não consegue atender às dinâmicas de todos os países, que o modelo liberal ele propaga muito a desigualdade, que o modelo liberal, enfim, ele na verdade é hipócrita porque ele é liberal em certos países, mas em outros acaba não sendo e tal. Então sempre procuram-se brechas, procuram-se artifícios, procuram-se, digamos assim, caçar pelo em ovo para dizer assim, o liberalismo, o modelo britânico, democrático, parlamentarista, ele tem defeitos estruturais. Ele não consegue atingir o que ele se propõe. Ele não é verdadeiramente democrático, ele não é verdadeiramente representativo, ele na verdade explora economicamente e tal. Então sempre se procura erros e defeitos onde na verdade caberia uma aceitação da derrota. Ou seja, mas o liberalismo não conseguiu resolver os problemas da África, o liberalismo não conseguiu resolver os problemas da América. Então, assim, se existem limitações no modelo democrático, é óbvio que existem. É óbvio que essas limitações existem. Mas o que acontece é que essas limitações elas não podem servir de base para a criação de modelos que possuem como princípio estrutural o ódio ao modelo triunfante, a inveja ao modelo triunfante. Toda tentativa que passa, que surge, que se origina dessa sanha de mal perdedor, ela sempre vai gerar ditaduras, ela sempre vai gerar regimes totalmente autoritários, autocráticos, que gostam de passar por cima de tudo para querer fazer frente ao modelo triunfante e dizer que não pode haver um modelo triunfante, não pode existir um modelo melhor. Na verdade, nós precisamos ter um modelo próprio e que esse modelo precisa necessariamente rivalizar com esse modelo triunfante. É um desejo de originalidade, um desejo de autoria e ao mesmo tempo um desejo de, digamos, imperialista mesmo, de querer suplantar e substituir a ordem que se consolidou. Então eu não estou dizendo aqui que o liberalismo já nasceu para ser o modelo de todo mundo, não. Mas ao longo do tempo ele se consolidou, ele triunfou. Ao longo do tempo ele foi se mostrando cada vez mais capaz de criar o maior império da humanidade, que foi o Império Britânico. Nenhum outro modelo conseguiu fazer isso. Por que a sociedade britânica ela triunfou? Justamente pela engenhosidade dos seus intelectuais que conseguiram ir moldando durante o fluxo da história
a parte tradicional da sua herança com as necessidades da modernidade. Então, tudo isso foi sendo forjado até que o modelo, digamos assim, básico, foi ganhando forma. E esse modelo básico, é óbvio que ele precisa ser cada vez mais aprimorado, cada vez mais aprofundado, revisto, revisitado, mas nós precisamos partir dessa tradição em termos de política. Quando se tenta criar algo que afronte essa tradição, que parta dessa inveja do mal perdedor, ele só vai gerar uma necessidade, uma sanha de querer fazer guerra, de querer ganhar no grito, de querer ganhar na força. E é nisso que se fazem os homens ditadores, como Mussolini, como Franco, como Hitler, como Stalin, como Getúlio. Se você acha que fez lógica para você, simplesmente você comenta, você fala para mim, manda uma mensagem para mim e, e deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário e a gente vai trocando aí essas informações, trocando essas ideias